Eu atuo em cursos à distância há quase 10 anos e essa experiência tem me permitido algumas observações a respeito dos aspectos psicossociais que emergem no contexto de atividades em grupo. A primeira observação é a seguinte: formado por pessoas, um grupo é um espaço em que se manifestam todas as idiosincrasias possíveis na espécie humana. E aqui a minha proposta é começar discutindo duas, que talvez sejam as que mais observamos quando atuamos em grupo. Um grupo não é somente um conjunto de pessoas atuando, mas também é isso. E tudo pode surgir nesse ambiente. No 7º Senaed, que também foi online, eu falei sobre o sentido de aprender na educação à distância. E na época eu comentava que se a educação à distância tinha sido uma modalidade que inicialmente serviu a estudantes desprovidos de oportunidades no sistema presencial, em breve nós teríamos nas salas virtuais online estudantes tão desanimados quanto vemos em alguns cursos presenciais. Eles se matriculariam sem saber ao certo o que querem com aquele curso, ou meramente para obter um diploma. Nesses 2 anos, eu acredito que temos visto esse perfil com mais frequência em cursos à distância. Que sintomas? Eles não leem os enunciados das atividades, não acessam as agendas, fazem as tarefas em cima da hora, cometem plágio e por aí vai. Tenho ouvido colegas professores compartilhando suas impressões a respeito desse perfil de estudantes. E a maioria diz que não sabe o que é que eles estão fazendo ali. Muito provavelmente, eles também não sabem. E o não envolvimento com o processo de aprendizagem pode ser um sintoma muito claro disso. Nós já fizemos trabalhos em grupo e nós sabemos muito bem como é ter um colega apático. Nós sabemos que a comunicação do grupo fica comprometida e o desânimo da pessoa acaba fazendo com que ela diga que se compromete, mas não cumpre o que ficou designado para ela fazer. Os colegas vão ficando estressados com essa falta de comprometimento e o trabalho acaba sendo conduzido apenas por uma parte do grupo. Podemos chamar isso de trabalho em grupo? Um grupo é um grupo quando permite o crescimento de todos, quando o resultado obtido em conjunto é algo no qual todos tomaram parte, deram de si, empregando os recursos que possuem, mesmo que esses recursos tenham sido empregados em medidas diferentes por cada um. O trabalho em grupo traz em sua essência o fato de que, se excluirmos um dos integrantes desse grupo, não será possível chegar àquele resultado. Se o grupo tem 5 pessoas e apenas 3 atuaram, o trabalho foi feito em grupo de 3 e não em grupo de 5. Nós, professores em geral, ficamos muito satisfeitos quando encontramos aquele estudante dedicado, que não deixa de fazer uma tarefa, que dá o melhor de si sempre, que tem sempre o melhor resultado. Ele quer sempre fazer o melhor. Nenhum problema com isso. Numa situação de trabalho em grupo, no entanto, o perfeccionismo pode ser tão desastroso quanto o desânimo. O perfeccionista é capaz de carregar os colegas nas costas quando ele se vê diante da pouca responsabilidade de alguns deles. Para esses estudantes, é extremamente angustiante pensar na possibilidade de que a reputação acadêmica dele possa ser manchada pelo desleixo e pela apatia de alguns colegas. Diante da iminência dessa possibilidade, ele vivencia sentimentos de irritação, nervosismo com o colega, por não entender como o outro consegue prosseguir com a cuca fresca e apático diante da tarefa que precisa ser feita. Então, sem entender isso e sem a habilidade para gerenciar a situação, ele opta por fazer tudo sozinho. E competente, ele pode passar a exercer o papel de centralizador. O perfeccionismo imprime qualidade ao resultado do trabalho, mas não raro tende a tornar as pessoas pouco abertas à opinião do outro. Se o que o outro faz não é tão bom quanto ele é capaz de fazer, a tendência é isolar o outro. Ele sente dificuldade de negociar. Justamente por isso, no perfeccionismo, as possibilidades se reduzem. A qualidade é inegociável, tudo tem que sair no mais alto nível. Exatamente do jeito do perfeccionista, porque ele acha que é o certo. E como ele precisa pôr em prática o perfeccionismo, o jeito dele tende a ser o certo,
ou melhor. Se a apatia desperta sentimentos de irritação no estudante mais dedicado, a atuação de um perfeccionista também faz emergir alguns sentimentos naquele estudante que não se envolveu. De um modo geral, a atuação centralizada que o perfeccionista tende a ter gera ainda mais o afastamento daqueles que estão apáticos. Eles já não estão muito interessados, então, dependendo da postura que emerge da figura que exerce a liderança, ele pode se distanciar ainda mais. Se os estudantes mais envolvidos tendem a dizer que carregam o grupo nas costas, os que estão em estado de apatia afirmam que as suas ideias não são ouvidas, que seus pontos de vista não são considerados e que por isso mesmo, deixa que o outro faça tudo. Ele não é o bom, não é o melhor? Então ele que vai fazer sozinho. Já estivemos em algum momento da vida realizando trabalhos denominados trabalhos em grupo, durante os quais nós vimos essas duas características permeando o funcionamento do grupo. Há muitas outras características, por exemplo, há aquele que se apropria da ideia do outro e a toma como sua, há aquele que durante o trabalho não reclama, mas depois que tudo está concluído, ele dana a falar pelas costas e assim ele vai comunicando que existe um incômodo e uma mágoa ainda muito latentes. Você que está assistindo esse vídeo agora vai lembrar de outros perfis e poderá narrar a sua experiência durante a Jovaed aqui nesse canal Jovaed 2011. Bem, mas diante da existência de todas essas características atuando quando um número de pessoas se reúne para trabalharem juntas, nós podemos tirar uma conclusão.